A maioria das vezes a gente vai usar o display flex, porque o display flex trabalha com elementos dentro de uma caixa. Então vamos lá, eu tenho uma caixa e eu tenho dois elementos por padrão, um aqui e outro aqui. Foi isso que eu fiz. Esse aqui é o botão, tá? E esse aqui de cima é esse. E o comportamento padrão do HTML é um abaixo do outro, dependendo de cada uma dos elementos que você está usando. Se eu quero posicionar um elemento ao lado do outro, essa caixa aqui, que está contendo os elementos, vai receber flex, aí um fica ao lado do outro. Se eu quero botar um espaçamento aqui no meio, tá, desse botão aqui, eu simplesmente mexo com o espaçamento do flex, que vai jogar um botão para cá. Meus desenhos são os melhores da vida, né? Eu recebi essa mensagem perguntando: Maicão, como é que você pensa para estruturar o seu CSS numa página HTML? Me ajuda a mostrar como que o Maicão pensa. Ei, então que bom te ver por aqui. Faz um tempão que a gente não se fala nesse canal, mas voltamos. Mike Brito aqui e você aí, que eu estou muito feliz de te ver por aí, que eu não tô te vendo, mas imagino que você também está feliz e estamos felizes por poder estar trazendo conteúdo para você. Se liga que nesse quadro, o Root, estarei eu e Jaqueline toda semana trazendo conteúdo para você, conteúdo raiz, conteúdo base, root do inglês raiz. Então, se você quer ser uma pessoa desenvolvedora demais, assim, base, quer aí tá despontando depois da sua carreira, com certeza você vai se encontrar aqui, no início de tudo, né? Raiz é o início de tudo. Então, a gente acolhe você com muito carinho, a gente quer você aqui com muito carinho, e nesse vídeo eu vou mostrar pra você, respondendo essa pergunta, que, né, como é que o Maicão pensa o CSS? É claro, você tem que entender que cada momento é um momento de se pensar, depende muito do seu layout, de como é que você vai estar estruturando, mas eu vou mostrar pra você ali um layout que eu peguei, tá? E algumas ideias que eu posso estar te ajudando ali, tá bom? Pelo menos para você já ter uma clareza assim de como que eu penso, tá? E quem sabe a gente faz mais vídeos sobre isso. E deixa o seu comentário aí para eu saber o que você quer encontrar nesse quadro, tá bom? Lembrando que são quadros, que esse quadro são coisas mais basais, tá? Para tua carreira. Então, se liga, vamos nesse vídeo aí e eu espero muito o teu comentário para que eu saiba o que é que você também quer ver por aqui, tá bom? Vamos lá. Eu tenho um pequeno layout aqui, onde eu preciso construir uma caixinha para poder escrever alguma coisa de texto aqui, certo? Eu tenho que alinhar esses elementos, posicioná-los na tela. Então a primeira coisa que eu faço quando eu estou pensando CSS, quando eu vejo alguma coisa que eu preciso começar um CSS do zero, eu olho e eu imagino a estrutura HTML que eu tenho que ter aqui, tá? Então vamos lá. O que é que a pessoa quer que eu faça aqui? Será que a pessoa quer que isso daqui seja uma caixa estilo text area? Se for uma text area, será que a text area é tudo isso daqui? As perguntas que eu me faço, né? Será que esses carinhas aqui eles estão por cima de uma text area? Será que é assim que funciona? Será que a pessoa quer que eu faça só um input? Então eu começo a me questionar essas coisas. E aí eu chego numa conclusão, né? Se eu tenho só esse layout, eu não tenho para quem mais perguntar o que é que a pessoa espera dali, né? Então vamos supor, a pessoa que desenhou isso, ela não sabe exatamente os elementos HTML, ela simplesmente desenhou e está passando para minha mão. Então eu sou a pessoa que vou decidir como que vai se comportar esse elemento. Então para mim, esse elemento funciona da seguinte forma. Eu vou tentar desenhar aqui para você o que eu penso de HTML. Eu tenho uma caixa aqui por fora, tá? Então, ó, primeira dica de tudo para você pensar CSS é você pensar nas caixas. Tudo é caixa, beleza? Então, primeira coisa, eu tenho uma caixa aqui por fora. Essa caixa aqui vai ter uma borda aqui, tá bom? Essa caixa por fora. Dentro dessa caixa, eu vou trocar de cor aqui, eu tenho um text area aqui, tá bom? Nesse espaço aqui eu tenho um text area. Beleza? E eu tenho mais caixinhas aqui. Uma caixinha de uma imagem, uma caixinha onde eu vou ter o texto, outra caixinha que é um botão. Ok? Então é assim que eu organizo na minha cabeça. Para eu organizar essas caixas aqui dessa forma que eu quero, eu preciso, isso aqui eu já sei por experiência, tá? Eu preciso de uma outra caixa cobrindo todas essas duas caixas aqui, para que eu aplique aqui dentro uma propriedade CSS específica que vai jogar uns elementos para um lado, outros elementos para o outro lado. Percebe? Então, você viu que aqui, só de analisar isso, eu já sei que eu tenho contando o elemento text area, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas. Beleza? Então eu preciso colocar isso no HTML. Então vamos lá. Primeira coisa que eu pego é tendo esse entendimento. Então eu vou criar o HTML. Então, vamos supor que ali eu tenho aqui um botão de enviar. Então, eu já imagino que em algum momento isso aqui vai ser um form. Então, por que não a primeira caixa ser um form? Tudo bem? Primeira caixa é um form, fechou? É essa de fora vermelha que eu tinha falado.
A caixa que está aqui dentro agora, a gente tem um text area, que eu falei, né? Então, text area. Ok? Isso aqui é padrão, né? Ele pede para eu colocar aqui um nome nessa text area. Vamos colocar aqui, sei lá, ask. O ID vai ser ask também. Ask, sabendo que quando eu enviar esse formulário, esse name aqui é o que vai pelo formulário. Colunas e linhas, por enquanto eu não quero, porque eu vou fazer isso via CSS, tudo bem? Tiro ali o padrão. Ok, eu tenho aqui o que você quer perguntar, então eu tenho aqui dentro um placeholder. Tudo isso por enquanto é HTML mesmo. Então eu estou pensando primeiro HTML para depois linkar o CSS. Então, o que você quer perguntar? Ok? Aí eu tenho mais uma caixa abaixo. E aí eu quero colocar um pouquinho de semântica aqui. Eu quero colocar aqui um footer, tudo bem? Só para dar uma semântica aqui. O que vem aqui embaixo agora, essa caixa que vai conter essas coisas aqui, é o footer desse meu formulário que eu estou fazendo, tá bom? Então eu quero deixar um pouquinho mais semântico essa ideia. Vou só quebrar esse carinha aqui. Aí, para ficar um pouquinho melhor ali de enxergar. Talvez a formatação é algo que a gente possa trabalhar melhor depois. O grande lance é ir pegando as ideias, beleza? Vamos mais aqui, isso aqui. Beleza, no footer então, que é outro carinha que eu quero mexer aqui, eu tenho mais uma, duas, três, só que o footer já está feito, então eu tenho esses três carinhas aqui para fazer. Aí, aquele primeiro, eu quero fazer uma div chamada de... o nome que eu quiser, né? Anônimo. Como que é anônimo? Eu não sei anônimo em inglês. Vou colocar N de anônimo. Aí, ó, eu tenho uma imagem ali e uma pergunta anônima. Então, como eu não tenho essa imagem agora disponível, eu vou deixar só um spam, tá bom? Aqui seria uma imagem, vou colocar um pontinho de um cadeado. E aqui viria a pergunta, que esta pergunta é anônima. Esta pergunta é anônima. Beleza, ó, esta pergunta é anônima. Detalhe aqui de HTML. O display desse spam, eu já sei que ele é um display inline, só que o P é um display block, porque ele quebra para a próxima linha. Se eu quisesse manter os dois inline, eu poderia deixar spam e spam. Ó, aí ele já ficou inline. Só que fica tranquilo que com o CSS eu vou mudar esse comportamento. Tudo bem? Eu já sei que eu vou mudar. E aqui eu tenho um botão de enviar. Amiguinho dele, colega dele. Então, ao lado dele, um botão enviar. Eu já sei que um formulário, quando ele tem um botão, o primeiro botão que ele acha ali dentro, ele já serve como envio de formulário. Nesse caso, eu não vou clicar em enviar em nenhum momento. É só para eu codar essa ideia. Então, você percebe que na cabeça, primeiro passo para você pensar CSS igual o Maicão pensa CSS, é você estruturar o HTML. Nem sempre ele vai ser de primeira, beleza? Essa estrutura. Às vezes você vai ter que ficar mexendo, adicionando e tirando mais caixas. O grande lance é você pensar em caixas, beleza? Muito bem. Fez o HTML, agora é o momento de você criar todos os estilos. Então, eu começo a pensar agora quais são os estilos CSS que eu tenho aqui. A primeira coisa que eu olho nessa caixa form, eu tenho uma borda, tá? Uma borda de uma certa cor. Eu vou inventar a cor agora, porque na verdade eu tirei um print disso daqui. Isso daqui eu não estou tendo detalhes. Se eu tiver um Figma, eu consigo ver detalhes de cor e tudo mais. Então eu vou simular algumas cores. Eu vejo que essa borda ao redor, ela não é round aqui do lado, ó, não é arredondada do lado. Deixa eu ver se eu consigo... Vixe, eu tô com um programa aqui que não rolou. E na verdade ele fez assumir minha câmera, tá aqui. Então ele tem um ladinho quadradinho e bordinhas em todos os outros lados. Tranquilo, então fazer isso com CSS é molezinha. É form, que é o cara que eu estou mexendo, beleza? Nesse form eu tenho borda, eu vou colocar ali 2 pixels, solid, e vou colocar um gray. Ok? Ali está a borda. O gray está muito forte. Quem sabe um light gray. Nem sei se tem essa propriedade. Light gray junto. Vamos ver. Aí, light gray tá bom. Então, eu tenho essas bordinhas ali. Opa, eu já começo a identificar outra coisa. Eu tenho espaços. Então, olha como é que é a cabeça. Essa caixa, talvez em primeiro momento eu já não identifiquei, mas agora eu vejo, ó, tem espaço aqui, tem espaço aqui, tem espaço aqui e aqui. Tá vendo? A mesma coisa aqui. E só para ficar bem claro, o espaço que está nessa e nessa, eu tô de olho já sabendo que é o mesmo espaçamento. Nem sempre é o mesmo, às vezes você vai ter que ter mais detalhes. Mas aqui eu estou olhando e eu sei que é o mesmo. Pode ser que esse cantinho aqui eu fique em dúvida,
tá? Esse cantinho pode ser um pouco maior, mas para mim é o mesmo, tá? Então eu defino já que na minha cabeça é o mesmo, e esse é um espaço interno. Então veja comigo, espaço interno é padding, é preenchimento interno de caixa. Então padding, tá? Vou colocar aqui uns 2 rem, só para ser o mesmo preenchimento. Ficou grande rem. Vamos de 0.8 rem, tá, 1.4 só pra gente, tá, só pra gente, 0.6 para eu ficar satisfeito. Beleza, então eu tenho os espaços ali, já tenho espaço interno, fechou. Agora é a questão da borda que eu falei, que foi a primeira coisa que eu olhei, né? Então, eu coloquei essa borda, agora tem um border radius, que é 0 naquela pontinha aqui de cima, 0 aqui, e tem o borda nas laterais. Então vamos colocar, eu vou colocar em pixel mesmo, eu não gosto, eu vou colocar em rem mesmo. 0.2 rem, 0.2 rem, 0.2 rem. Beleza? Fechou. Dá para colocar um pouquinho mais, talvez. Deixa eu ver se aqui aceita multicursor. Não aceita multicursor. Vamos colocar 4, tá? Mas é que esse é o único jeito de fazer essas bordas que você quis fazer? Não, eu poderia fazer um border radius 4, né? 0.4, e depois eu venho no border. Aí eu tenho que lembrar a propriedade que eu não uso faz tempo. Radius, top, left, eu acho. 0. Não é left, top, left, não lembro, right, left, top, vamos ver. Os nomes aí, ó. Aí é o seguinte, qual que é a propriedade? Pô, não lembro, então eu vou fazer do jeito que eu sempre faço. Mas eu queria saber, eu queria lembrar direito essa propriedade, Maicon. É só você dar uma olhada como que é que você faz para não usar essa maneira curta de se escrever as bordas. Como eu faço sempre da maneira curta de escrever essas bordas, para mim já está no automático aqui. Beleza? Então tá, então você percebe que até para você fazer o CSS, assim como para você fazer uma ideia de linguagem de programação, alguma coisa em programação, você tem diversas formas. Só que no CSS não são tantas formas assim. Como eu falei lá no começo, eu poderia ter pensado que tudo isso daqui era uma text area, e esses carinhas eu ia deixar por cima, flutuando num position absolute. Só que, cara, pra mim isso ia ser muito bugado, ia dar muito trabalho, e assim pra mim é muito mais claro, muito mais simples. Claro que eu vou ter que resolver umas outras questões, mas fiquem tranquilos. Então veja bem, agora que eu já fiz essa borda aqui, eu preciso ver que esse carinha aqui, ele não tem algumas propriedades. Por exemplo, não tem bordas, certo? E ele não tem uma ideia de eu redimensionar. Então são duas coisas que eu não tenho nele. Então nesse text area, eu não tenho aqui nem o resize, que é a posição, né, none, que é a ideia de você reposicionar o carinha. Pronto, tirei o resize. E eu tenho aqui um width nele de uns 100%, porque ele tem que ocupar tudo ali pra mim, fechou, e tirar a borda. Border none. Fechou. Então, ó lá. Já ficou ali o que quer perguntar. Tá vendo? Show de bola. Se eu quisesse mexer no tamanho do texto dele também, é font size. A font size vamos colocar aqui de 1 rem vai ser 16, eu acho que é o que já tem aqui, beleza? Vamos colocar 1.8 aqui, para diminuir um pouquinho. Pronto. O que você quer perguntar. Com certeza tem mais propriedades de fonte ali. E aí já é outro detalhe que também a gente já tem que analisar, né? Qual é a fonte usada? Ali eu sei que aquela font family, ela é sans serif. Ela não é serifada. Serifadas são esses carinhas, ó, a diferença, né? Vou deixar serifada, que estava no padrão. Deixa eu ver se eu comento só essa parte aqui. Serifada no padrão, então ela tem umas curvinhas nos finais das letras, tá? Essas curvinhas chama-se serif. Então, sans é sem serif, sem serifada. Então, sem essas curvinhas. Beleza. Poderia até, se eu quiser, deixar um pouquinho menorzinho aqui texto. Então, acho que tá bom pra gente poder só trabalhar a ideia. O que eu tenho ali é uma cor diferente também. Uma cor mais clarinha. Mas tá bom, tá show de bola aqui por enquanto. Mas você já entendeu que aos poucos você vai montando isso. Bom, vamos agora aos posicionamentos disso aqui. Geralmente, quem está começando tem muita dificuldade de posicionar os elementos. E para posicionar elementos é muito tranquilo. Nem sempre a gente vai usar o position absolute, relative, fixed, static, enfim. Não, muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente vai usar o display flex. Porque o display flex trabalha com elementos dentro de uma caixa. Então vamos lá, eu tenho uma caixa, certo? E eu tenho dois elementos por padrão. Eu tenho dois elementos aqui, um aqui e outro aqui. Foi isso que eu fiz. Esse aqui é o botão, tá? E esse aqui de cima é esse.
E o comportamento padrão do HTML é um abaixo do outro, dependendo de cada uma dos elementos que você está usando, tá? Esses são os bloquinhos, são feitos dessa forma. Se eu quero posicionar um elemento ao lado do outro, essa caixa aqui, que está contendo os elementos, vai receber flex, aí um fica ao lado do outro. Se eu quero botar um espaçamento aqui no meio, tá, desse botão aqui, eu simplesmente mexo com o espaçamento do flex, que vai jogar um botão para cá. Meus desenhos são os melhores da vida, né? Mas vamos entendendo, tá? Então, eu tenho uma caixa ali que é o footer. Eu chamei essa caixa de footer. Então, ele recebe um display flex. É isso, quando você vai pegando as propriedades, entendendo como funciona, você vai tendo esse domínio tranquilo. O display flex automaticamente vai jogar um cara ao lado do outro. Tá perfeito, jogou um cara ao lado do outro. Beleza? Se eu quiser, veja também que aqui dentro, a gente já entra lá, né? A gente já entra na ideia do cadeadinho, mas você já entendeu que o cadeadinho tá em cima, que é esse pontinho que eu coloquei, é o cadeadinho, e a pergunta anônima está embaixo, você já sabe o que fazer agora, tá? Para posicionar um ao lado do outro. Você já sabe, a gente vai fazer daqui a pouco. Beleza? Então, a gente tem essa opção também, que é o Display Flex. Se eu quero dar espaço entre eles, eu uso um Justify Content Space Between. Então, eu vou dar um espaço, um vai lá para o canto, outro vem para esse canto, tá? Se eu quiser mexer um pouco aqui no button, vamos mexer nesse button aqui, que ele tá meio esquisitão. Vou colocar aqui um width de, pensar aqui uns 2 rem. Não, vamos fazer só assim, ó, um height. Vou mexer forte aqui, tá? Uma coisinha aqui. Vamos colocar 50, ficou grande. Bem rápido, tá? Um background aqui. Era blue, sei lá se tem light blue, vamos ver. Um background light blue, vamos ver, beleza. Não tem bordas, então border 0 ou border none, tanto faz. Temos um border radius de uns 0.4 rem. Vamos ver se é muito. Fechou. E temos a color white. Tá ótimo, tá? Beleza, coloquei space between. Você percebeu que ele tá lá em cima? Ele tá lá em cima porque começa mais ou menos aqui essa minha caixa do footer, ó, mais ou menos aqui. Na hora que eu alinhar esse cara, ele já vai dar uma descida, mas eu posso sempre alinhar ao meio se eu quiser. Align, Items, Center. Eu quero todos os itens dentro dessa caixa do footer alinhadinho ao meio, beleza? Então dentro do footer eu ainda tenho, vamos lá, eu tenho a classe N ali, ó, a N, né? Que eu queria escrever anônimo e não lembro como que escreve em inglês, então coloquei a N. Display Flex, os itens vão ficar um ao lado do outro. Espera um pouquinho. Um ao lado do outro. Agora eu quero um Align Items Center. Eu quero esses itens alinhados bem ao meio. Ah, mas é um pontinho. Um pontinho não tem um alinhamento bem central. Se tivesse uma imagenzinha ali, ele ia ficar bem legal. Beleza? Se eu quiser dar um espaço ali, eu tenho o span. Eu acho que eu vou mexer nesse span aqui, ó. Vou imaginar nesse span aqui. Tô imaginando, tá? Quem sabe colocar um background nele, só pra gente simular que é uma imagem. Background. Vamos colocar aqui gray. Vamos colocar aqui um width de um cadeadinho ali de 8 pixels, pode ser? Height de 8 pixels. Aí, pronto. Simulei o cadeadinho, vou tirar até o ponto. Então não tem nada a ver com cadeado, mas vocês entenderam que ali estaria o cadeado bem alinhado ao meio, e aí eu posso pegar esse próprio span aí e dar uma margem lateral. Olha outro pensamento CSS aqui, galera. Margem é quando eu quero dar espaços por fora de uma caixa. Então margem right dele, que é a lateral direita dele, eu vou dar ali de uns 0.4 rem. E aí ele vai dar uma empurradinha no cara. Vocês estão sacando como é que é a pegada, né? Se eu quiser fazer a minha fonte na página toda, body é a fonte na página toda, vai receber um font family sans serif. Aí eu não preciso ir elemento por elemento colocando essa fonte, beleza? Se eu quiser definir, vai lá, que meu documento inteiro, meu HTML tem alguns padrões. Por exemplo, font size dele vai ser menorzinho aqui. Eu vou colocar, sei lá, vai, 80% de font size. Ele vai pegar a fonte do documento inteiro e dar uma diminuída, tá? Então você vai percebendo que assim a gente vai trabalhando o CSS no cara, beleza? Ó, ficou bem flexível, né? Bem legal. Dependendo como vai mudando o tamanho da tela, é importante que eu trabalhe também ideias para ele se encaixar
nesse caso aqui, né, porque deu ruim. Aqui, ó, quando eu cliquei, me deu um comportamento que talvez não fosse muito desejado, de ficar esse outline aqui, mas eu preciso de outline, eu preciso de algo mostrando para o meu usuário que precisa dessa parte visual, sabendo que aquele campo está selecionado. O que eu poderia fazer? Eu poderia criar outras estratégias que a gente pode ver em outro vídeo sobre esse outline ficar aqui por fora, tá? E aí a gente fala isso em outro momento, quem sabe. Tá aí, você viu então um pouco como eu penso no CSS. Não lembro quem fez essa pergunta, você viu também que um vídeo é um pouco anterior ao momento que a gente tá vivendo com a Rocket City, eu tava até sem a barba ali e tudo mais. Mas, gente, quero saber de você agora, qual que é o tipo de vídeo que você quer ver aqui, né? Qual que é o assunto base, qual que é o assunto raiz que você quer ouvir aqui, para que eu possa trazer, ou então a Jaque trazer para você também. Beleza? Te vejo na próxima semana, no próximo vídeo. Um abração do Maicão, até mais.